A senhora Ângela é psicopedagoga e mãe do Ronald, que é um rapaz com síndrome de Phelan-McDermid, que eu tive muito prazer de conversar com a senhora Ângela e com a família deles. E quando a gente conversou, eu fiquei muito. Achei muito legal quando a senhora falou que as pessoas não tinham a consciência do quão é importante a gente fazer um teste genético e o quanto isso foi modificador na sua vida, né? E na vida do seu filho e da sua família. E aí, quando eu estava conversando isso com a Rita, com a professora Maria Rita, eu falei, nossa, acho que seria muito legal chamar a senhora Ângela, porque eu acho que às vezes nem os próprios profissionais têm essa consciência, né, do quão é importante. Então, só para a senhora falar rapidinho para a gente como que foi o seu trajeto, né, com o Ronald, até chegar ao diagnóstico da síndrome de Phelan-McDermid e o quão foi importante na sua vida. Obrigada, viu? Mais uma vez. Por nada, Elisa. Bom, boa tarde já a todos, né? Eu estou acompanhando desde cedo e eu quem tenho que agradecer, até porque a gente vê como é importante, né? Pesquisas, todos os profissionais que já passaram falando, e a gente vê assim que fica a esperança. Meu filho hoje já tem 18 anos, vai fazer 19. Mas a gente vê o quanto uma intervenção precoce, né, essas pesquisas, como são importantes para as crianças, né, essa nova geração. E como alguém já falou, muitos casos de autismo, né, talvez eu arrisco dizer que seja a questão da divulgação, do nível científico também, a questão que hoje é bem diferente do que na época quando eu imaginei que Ronald pudesse ter algo que não estivesse de acordo com o desenvolvimento típico para uma criança. Então, naquela época foi bem difícil, né? Porque o Ronald é o meu segundo filho. Eu, eu já tenho uma filha de 24 anos quando eu resolvi ficar grávida do Ronald, ela tinha de 5. Quando ele nasceu, ela já tinha de 5 para 6 anos. Então, naquela época, eu achei que ela pedia sempre um irmão, uma irmã, e eu e meu esposo, nós decidimos, ele também queria ter muitos filhos, e eu não sempre. E aí, eu fui ao médico, fiz todos os exames, fiz o pré-natal sem. E aí o médico disse, não, Angela, está tudo ok. Depois de uns 3 meses, mais ou menos, eu fiquei grávida dele. E aí eu tive um pré-natal sem intercorrências também. O meu parto foi normal, sem intercorrências também. Ronald aparentemente era uma criança típica, mamou no peito, só que com o passar do tempo, a gente foi vendo uma questão assim, eu notava muito a questão do sono, era aquela criança que dormia, mas não conseguia sustentar aquele sono. Ele ficando maiorzinho, eu notava a questão da linguagem, balbuciou algumas palavras, mas uma linguagem atrasada, de certo modo, como eu tinha a minha filha, eu acabava comparando, né? Ela teve um desenvolvimento rápido até, porque com 2 anos ela já falava tudo, e o Ronald não, com 2 anos ele falava poucas palavras, falava o nome da irmã, mas não de uma forma explicada, era Gabriela, ele dizia Gabriela, tchau, mamãe, papai, chuva, ele dizia fuva, então assim, vou para a escola, mamãe. Então assim, eu notava um atraso de fala e foi quando eu resolvi levar a fono. A fono fez algumas intervenções, mas posteriormente encaminhou a neuropediatra. E indo à neuropediatra, ela nos encaminhou para as demais terapias. Então, começou a fazer fono, psicopedagogia, psicologia. Aqui no meu estado, Sergipe, eu tive dificuldade de encontrar na época profissionais de terapia ocupacional, porque a maioria vinha ou de Pernambuco ou da Bahia. Então, como eu moro numa cidade distante da capital, 112 quilômetros, a gente tinha que estar viajando quase que 2 vezes por semana para as terapias dele. Então, assim,
a gente teve dificuldade, mas ele iniciou as terapias aos 2 anos, foi aconselhado colocá-lo na escola, e foi o que eu fiz. Na escola, a socialização melhorou, mas o desenvolvimento cognitivo, a questão do desenvolvimento escolar, não. Em comparação às outras crianças, como eu sou professora e a gente era na mesma escola que eu trabalhava, e eu observava, ele não conseguia avançar, não desenvolvia. E aí, eu conversando com a psicopedagoga, ela intensivou as terapias dele, mas mesmo assim, muito atraso. E aí, essa mesma profissional psicopedagoga, ela, de 7 para 8 anos, eu tinha notado, mas ela também notou e disse, Ângela, você tem notado um atraso em Ronald? Eu disse, tem. E dos 7 para os 8 anos, ele ele teve um atraso comportamental muito grande, né? Ele tinha controle de esfíncter desde 1 ano e meio, ele perdeu esse controle de esfíncter e voltou a fazer xixi na cama, as poucas palavras que falava, parou de falar. E aí foi quando a gente começou novamente a ir atrás de outros profissionais, justamente para buscar essas explicações e o porquê desses atrasos. Quando eu cheguei numa outra neuropediatra, ela disse, mãe, ele é autista, ele tem autismo. Aí, na época, eu olhei assim, eu disse, autismo. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, estudar sobre o assunto, até para saber como direcionar algumas atividades mesmo em casa para ele, né? E aí, aos 7 anos, ele teve essa questão dessa regressividade comportamental. Aos 11, ele teve a primeira crise epilética. E, na época, a neuro disse que era um autismo regressivo. Só que, assim, e depois a gente vai encontrando as pessoas que já foram professoras dele, até mesmo na família. Por que que eu digo, por que que eu falei a você essa questão do exame genético? Para nós, foi como se fosse assim, um divisor de águas. Por quê? Foi como se a gente buscasse, entendesse o porquê desses atrasos, porque, de certo modo, nós nos sentimos um pouco culpados. Será que a gente não buscou os tratamentos adequados? Ou, né, na época, o que faltou a gente fazer? E aí, uma amiga, ela disse, Ângela, leve para um geneticista, quem sabe ele possa te ajudar. E aí, em 2017, eu procurei o geneticista aqui em Sergipe, doutor Emerson. E aí ele primeiro fez o exame do cariótipo, o X frágil, que deu normal, depois o CG-Array, que deu inconcluso, e aí, posteriormente, ele solicitou o exoma. E aí, nesse exoma, veio a questão da síndrome de Phelan-McDermid, né? Que justamente dá essas questões da deficiência na aprendizagem, memória, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e na fala, redução e perda de tônus muscular. Ele, assim, essa questão do tônus, essa questão motora dele sempre foi boa. A gente nota só uma questão no pé, um andar não muito, mas não era uma coisa que chamasse tanta atenção. A tolerância, a alta tolerância à dor, a primeira vez que a gente notou isso, ele caiu e cortou o queixo. E aí ele foi para o pronto-socorro e o médico, dando os pontos, dizia, mãe, parece que ele não sente muita dor. Procure um médico. E aí a gente acaba assim, hoje a gente vai vendo e percebendo alguns sinais, né? Que se eu tivesse o entendimento que tenho hoje naquela época, talvez a precocidade no tratamento de Ronald tivesse dado um prognóstico melhor a ele, né? E essas dificuldades de manter o sono, então muitas questões. E aí o que é que eu digo? Essa questão do exame genético, né? Que para a gente foi um divisor de águas, porque a gente
começou a entender o porquê e até mesmo a direcionar, procurar os terapeutas realmente que sabem trabalhar com essas questões. Eu também acabei, a gente que é mãe, a gente acaba também buscando também entender e trabalhar com ele em casa também. Isso tem ajudado muito. Estamos ainda numa luta pela questão que a professora acabou de falar sobre a questão da terapia, né, com a ciência ABA. É muito difícil aqui no meu estado por conta de profissionais, tem poucos realmente que trabalham, muito poucos. E, assim, para a gente foi um divisor de águas mesmo, porque a gente pôde seguir em frente. Aquela sensação de que talvez algo fosse culpa nossa fez com que a gente pudesse direcionar, entender, direcionar e trabalhar com ele, saber uma forma de ter um tratamento mais adequado, de buscar esse tratamento adequado, entende? Então, assim, às vezes eu vejo, eu gosto, o ano passado eu vi as meninas da associação, porque depois de descobrir o que ele tinha, eu entrei em contato com a associação através do Face, e as meninas, em especial a Ellen, que sempre fala comigo, ela sempre vai orientando. Então, assim, é muito importante essa questão do apoio às famílias também, né? Esse acolhimento, esse dizer, olha, eu compreendo, é assim, e muitas vezes não é pelo que você faz, mas pelo que ele tem, que pode ser melhorado, pode fazer assim. Então, congressos como estes e até mesmo esse apoio, essa divulgação é muito importante para as famílias, né? Que às vezes se sentem só. Você passa assim, poxa, o que fazer? E na associação, sempre todo mundo está conversando, o que a dúvida, a pergunta de um pode ser a dúvida do outro, e é muito importante essas questões, Elisa. Eu que agradeço, viu, a você. Obrigada, Ângela, pelo seu depoimento. A gente concorda com tudo. Acho que o primeiro ponto que você falou também em relação ao teste genético, é, esse direcionamento, esse sentimento de culpa. Acho que aqui tem muitos comentários no chat de mães falando que concordam com você, com tudo que você falou, mas também o apoio que as associações podem fornecer para as famílias, né? Isso é super importante. Não só a Associação de Phelan-McDermid, a gente tem várias associações, aqui a gente tem casos, né? Já vi que tem representantes da síndrome de Pitt-Hopkins, a síndrome, teve uma outra síndrome que a gente comentou, da distrofia muscular de Duchenne também, e no caso da Elce, que é a representante do DDX3X aqui no Brasil também. Então, queria agradecer muito pela sua participação, pela sua disposição. É, e não sei se a professora Rita quer falar alguma coisa, alguém quer acrescentar alguma coisa. A gente. Muito obrigada, Ângela. Acho que só mais um muito obrigado pelo seu depoimento, que eu acho que ajudou muito, foi muito ilustrativo para todas essas dificuldades que não só você passa, mas muitas mães passam. Mas muito obrigada mesmo, Ângela. Obrigada também, professora. Estou à disposição. Obrigada. Obrigada.